Ele havia acabado de discutir com o pai, uma briga feia sobre o futuro da família, e agora dirigia sem rumo, o coração apertado pela pressão insuportável de ser o filho perfeito. De repente, um veado surgiu na pista, e no pânico, Miguel guinou o volante, o carro derrapando e colidindo contra uma árvore com um estrondo ensurdecedor. Quando acordou no hospital de Setúbal, o cheiro de antisséptico invadia suas narinas, e uma dor lancinante pulsava na perna quebrada. Os médicos diziam que ele tivera sorte, mas a verdadeira surpresa veio quando um enfermeiro jovem, de olhos azuis e sorriso gentil, entrou no quarto para trocar o soro. "Sou o João", disse ele, com um sotaque lisboeta suave. "Vai ficar bem, mas precisa descansar." Miguel, atordoado pelos analgésicos, sentiu algo estranho ao olhar para ele, uma conexão imediata, como se João entendesse a dor além do físico. Nos dias seguintes, enquanto se recuperava, Miguel conversava com João durante os turnos da noite. Descobriu que João era de uma família conservadora de Porto, onde o pai era pescador e a mãe devota católica, e que ele havia se mudado para Setúbal para estudar enfermagem, fugindo de expectativas semelhantes às suas. "Meu pai quer que eu case e tenha filhos, continua a tradição", confessou João uma noite, enquanto ajustava o travesseiro de Miguel. "Mas eu não sei se é isso que quero." Miguel, que sempre escondera seus sentimentos por homens, sentiu um arrepio. Ele próprio era filho de um empresário bem-sucedido de Lisboa, pressionado a se casar com a filha de um sócio para selar um negócio familiar. "Eu entendo", murmurou Miguel, e pela primeira vez, admitiu para si mesmo o quanto aquilo o sufocava. As conversas se aprofundaram. João contava sobre suas noites solitárias, lendo livros proibidos sobre identidade, enquanto Miguel compartilhava memórias de infância, quando brincava com bonecas em segredo e era repreendido pela mãe. "A sociedade aqui em Portugal ainda é tão rígida", disse João, com voz baixa. "Mesmo com as leis progressistas, as famílias. Elas não mudam." Miguel assentiu, sentindo o peso da tradição católica que impregnava sua vida. Ele se via no espelho como um impostor, vivendo uma mentira para agradar aos pais. Uma tarde, quando João ajudou Miguel a caminhar pelo corredor, suas mãos se tocaram por acidente, e um choque elétrico percorreu ambos. Miguel parou, olhando nos olhos de João, e viu ali o reflexo de seu próprio conflito interno. "O que estamos fazendo?", perguntou Miguel, coração acelerado. João hesitou, mas respondeu: "Talvez. Descobrindo quem somos de verdade." Naquela noite, Miguel sonhou com João, um sonho de liberdade que o aterrorizava e excitava ao mesmo tempo. À medida que a recuperação avançava, Miguel começou a questionar suas escolhas. Seu pai ligava diariamente, cobrando retorno ao trabalho e mencionando o noivado iminente com Ana, a filha do sócio. "Você precisa pensar na família, Miguel. Não pode decepcionar todos nós." Cada ligação era um punhal, lembrando do preço da obediência. João, por sua vez, enfrentava dilemas semelhantes. Sua mãe o visitara uma vez, insistindo para que ele voltasse para Porto e arranjasse uma namorada decente. "Você é o único filho homem, João. Quem vai cuidar de nós?" Numa noite chuvosa, enquanto o hospital ecoava com o som da tempestade, João sentou-se à beira da cama de Miguel. "Eu sinto algo por você", confessou, voz trêmula. "Mas isso pode destruir tudo." Miguel, tomado por uma coragem repentina, segurou sua mão. "Eu também sinto. Mas e se valer a pena?" Eles se beijaram pela primeira vez, um beijo tímido e cheio de medo, selando um pacto silencioso contra o mundo. No dia da alta, Miguel saiu do hospital mancando, mas com o número de João no bolso. Ele voltou para Lisboa, para a casa dos pais, onde a pressão se intensificou. Seu pai o recebeu com um abraço forçado e logo começou a falar do casamento. "Ana está ansiosa, filho. É o melhor para todos." Miguel sorriu por fora, mas por dentro, pensava em João. Eles começaram a se encontrar em segredo, em cafés escondidos de Setúbal, trocando mensagens criptografadas para evitar suspeitas. Cada encontro era uma mistura de euforia e angústia. Miguel contava sobre as noites em que fingia interesse em mulheres para agradar amigos, enquanto João revelava como escondera um relacionamento breve com um colega de faculdade, terminando por medo de ser descoberto. "A sociedade nos julga, Miguel. Em Portugal, ser gay ainda é visto como fraqueza em muitas famílias." Eles discutiam sobre as leis de casamento igualitário, uma vitória recente, mas que não mudava os corações conservadores. Uma vez, durante um passeio pela praia da Arrábida, João parou e disse: "Eu poderia deixar tudo por você." Miguel sentiu um frio na espinha. "E sua família?" "A minha." A resposta veio com um suspiro: "Talvez tenhamos que escolher." Aquela conversa plantou a semente da dúvida, mas também do desejo de liberdade. À medida que os meses passavam, o relacionamento se fortalecia, mas as fissuras apareciam.
Miguel adiava o noivado, inventando desculpas, o que irritava seu pai. O que é de errado com você, rapaz? Está agindo estranho desde o acidente. Miguel mentia, dizendo que era o trauma, mas sabia que era João quem mudara tudo. João, por sua vez, recebia cartas da mãe, implorando por visitas. Seu pai está doente, vem para casa. Ele adiava, culpando o trabalho, mas o remorso o consumia. Estou traindo eles, confessou Miguel uma noite. Mas com você, sinto que sou eu mesmo. O clímax do primeiro capítulo veio quando Miguel recebeu o ultimato do pai, case com Ana ou perca a herança. Ele correu para João, chorando. O que faço? João o abraçou, luto por nós. Mas ambos sabiam que o caminho seria doloroso. Miguel voltou para casa após o encontro com João, o ultimato do pai quando em sua mente como um sino fúnebre. Ele se trancou no quarto, olhando fotos antigas da família, onde sorria forçado em festas tradicionais. Porque não posso ser normal, pensou, o conflito interno rasgando sua alma. Naquela noite, ligou para João, voz sussurrada, meu pai sabe que algo está errado. Ele me pressiona cada dia mais. João, do outro lado da linha, em seu apartamento modesto em Setúbal, sentia o mesmo peso. Sua mãe havia ligado novamente, chorando, seu pai piorou, João. Venha para Porto. E traga uma noiva, por favor. Ele prometeu visitar, mas adiou, inventando plantões extras. Estou mentindo para todos, disse a Miguel. Mas por você, vale a pena. Eles combinaram um fim de semana juntos, em uma pousada discreta na costa alentejana, longe dos olhares. No caminho para lá, Miguel dirigia com cuidado, lembrando do acidente que os unira. Foi o destino, brincou João, sentado ao lado. Mas a brincadeira mascarava a tensão. Na pousada, eles passearam pela praia ao pôr do sol, mãos entrelaçadas quando ninguém via. Imagine se pudéssemos viver assim sempre, disse Miguel. João sorriu, um dia, talvez. Mas primeiro, precisamos enfrentar a realidade. Durante o jantar, conversaram sobre sonhos. Miguel queria viajar, deixar o negócio familiar, talvez abrir uma galeria de arte em Lisboa. Sempre amei pintar, mas meu pai diz que é perda de tempo. João sonhava em especializar-se em enfermagem pediátrica, ajudando crianças como ele fora um dia, confuso com sua identidade. Em Portugal, as escolas ainda ignoram isso. As crianças sofrem em silêncio. A noite trouxe intimidade emocional, compartilhando medos profundos. Miguel admitiu ter tentado namorar mulheres no passado, forçando-se a acreditar que era hétero. Era uma prisão. João contou sobre um primo que fora expulso de casa por ser gay, vivendo nas ruas de Porto. A sociedade evoluiu, mas as famílias? Nem tanto. A igreja ainda influencia muito. De volta a Lisboa, a pressão aumentou. O pai de Miguel marcou um jantar com a família de Ana. É hora de oficializar, anunciou. Miguel, pálido, concordou, mas planejava sabotar. No jantar, Ana, uma mulher bonita e inteligente de 27 anos, conversou animadamente sobre viagens. Miguel sentiu culpa, ela não merecia ser usada como disfarce. Você parece distraído, notou ela. Ele sorriu fracamente, problemas no trabalho. Enquanto isso, João viajou para Porto, atendendo ao chamado da mãe. Chegando lá, encontrou o pai fraco, na cama, tossindo. Filho, preciso que você assuma a pesca. E case logo, dê netos. João engoliu em seco, prometendo pensar. Sua irmã, Maria, puxou de lado, mãe suspeita de algo. Você nunca traz ninguém. Ele mentiu, estou focado na carreira. A visita foi um tormento. Na missa dominical, o padre pregava contra pecados modernos, olhando para João como se soubesse. Ele se sentiu exposto, o peso da tradição católica esmagando, ligando para Miguel depois, chorou, não aguento mais esconder. Miguel, solidário, disse, vamos contar juntos. Mas quando? Dias depois, um amigo em comum, Pedro, viu Miguel e João em um café. Pedro, conservador, franziu a testa, o que vocês dois estão fazendo? Miguel gaguejou uma desculpa, mas Pedro espalhou boatos. Logo, o pai de Miguel ouviu sussurros no clube social. Meu filho. Impossível. Ele confrontou Miguel, diga que é mentira. Miguel negou, mas o pai contratou um detetive particular, desconfiado. Se for verdade, você está fora da família. Miguel, aterrorizado, confidenciou a João, ele vai descobrir. João, em pânico, sugeriu pausar, talvez devamos nos afastar. Mas Miguel recusou,
Não, isso nos destruiria mais. O relacionamento se tornou uma corda bamba. Eles se encontravam menos, mas a paixão crescia. Numa noite em Setúbal, João confessou: "Eu te amo, Miguel." As palavras foram um bálsamo, mas também uma sentença. Miguel respondeu o mesmo, selando com um abraço. Então veio a traição involuntária. Ana, suspeitando, seguiu Miguel e os viu juntos. Chocada, ela confrontou: "É isso. Você é gay." Miguel, pego de surpresa, admitiu. Ana, magoada, chorou, porque me usaram. Ela prometeu silêncio, mas o dano estava feito. O pai de João, melhorando, insistiu em uma festa de família. "Traga alguém especial." João, pressionado, levou uma amiga como disfarce. Miguel, sabendo, sentiu ciúmes irracionais. "Você fingiu bem demais", acusou depois. João defendeu-se: "Era para proteger-nos." A tensão culminou quando o detetive do pai de Miguel entregou fotos deles juntos. O pai explodiu: "Você me envergonha. Saia de casa." Miguel, com malas na mão, correu para João. "Estou sem nada agora." João acolheu, mas sabia que sua vez chegaria. Miguel morava temporariamente com João em Setúbal, dormindo no sofá para manter discrição. O exílio de casa era uma ferida aberta. Ele ligava para a mãe, que chorava: "Seu pai é teimoso, mas ele te ama. Volte e peça perdão." Mas Miguel recusava: "Não posso mentir mais." O trabalho no negócio familiar foi cortado, deixando-o desempregado e dependente de João. João, sobrecarregado, trabalhava turnos extras no hospital. "Vamos superar isso", dizia, mas o stress minava sua saúde. Sua família ligava incessantemente: "Por que não vem mais? Está tudo bem." Ele adiava visitas, culpando a pandemia residual, mas a culpa o corroía. "Estou abandonando eles por você", confessou uma noite. Um dia, Miguel encontrou um emprego como barista em Lisboa, commuting diariamente. Lá, enfrentou olhares julgadores de ex-amigos. "Ouvi sobre você", zombou um. Que decepção. Miguel engolia o orgulho, focando em reconstruir. Mas o isolamento social pesava, ele perdia contatos, isolado pela identidade. João, em uma conferência de enfermagem em Coimbra, conheceu um ativista LGBT, Rui, que o incentivou: "Você precisa se assumir." Portugal mudou. Inspirado, João planejou contar à família. "Vamos juntos para Porto", sugeriu a Miguel. Mas Miguel hesitava: "E se nos rejeitarem?" A viagem para Porto foi tensa. No trem, discutiram cenários. "Minha mãe é devota, pode nos amaldiçoar", disse João. Miguel apertou sua mão: "Enfrentamos juntos." Chegando, a família os recebeu com surpresa. "Quem é esse amigo?", perguntou a mãe. No jantar, João respirou fundo: "Mãe, pai, eu sou gay. Miguel é meu namorado." O silêncio foi ensurdecedor. O pai se levantou, vermelho: "Fora da minha casa. Você não é meu filho." A mãe chorou: "Como pôde? A igreja condena isso." Maria, a irmã, tentou mediar: "Deem tempo a eles." Eles saíram sob chuva, hospedando-se em um hotel. João soluçava: "Perdi minha família." Miguel o consolou: "Você ganhou liberdade." Mas o preço era alto, João perdeu o apoio financeiro, e o pai o deserdou verbalmente. De volta a Setúbal, a notícia se espalhou. No hospital, colegas cochichavam, e João enfrentou discriminação sutil. "Pacientes conservadores reclamam", avisou o chefe. Miguel, em Lisboa, lidava com boicotes ao café onde trabalhava. "Clientes dizem que não voltam por causa de você." Uma traição veio de Pedro, o amigo que os vira. Ele postou fotos online, expondo-os. "Traidores da tradição", escreveu. Miguel recebeu ameaças anônimas, e João foi assediado no trabalho. "Isso é o que acontece quando desafiamos a sociedade", disse João, amargo. Em meio ao caos, eles discutiram. Miguel acusou: "Você me empurrou a isso." João rebateu: "Você queria esconder para sempre." A briga escalou, com Miguel saindo porta afora. Ele vagou por horas, questionando se o amor valia o sofrimento. Reconciliados no dia seguinte, prometeram lutar. Mas outra reviravolta: Ana, ex-noiva de Miguel, ligou. "Seu pai está doente, Miguel. Culpa o stress por você." Miguel visitou o hospital em Lisboa, encontrando o pai fraco. "Filho, por que fez isso?" Miguel explicou: "É quem eu sou." O pai, teimoso, murmurou: "Nunca aceitarei."
João, sozinho, refletia sobre escolhas. Ele recebeu uma oferta de emprego em Espanha, longe dos julgamentos. Talvez devamos ir, sugeriu. Miguel recusou, fugir não resolve. Mas a ideia plantou dúvida. O clímax veio quando a mãe de João apareceu em Setúbal, implorando: volte, filho. Seu pai precisa de você. João hesitou, dividido entre amor e dever. Se eu for, perco Miguel. Ela insistiu: escolha a família. João escolheu ficar, mas o remorso o atormentava. Estou traindo meu sangue. Miguel, sentindo a distância, propôs: vá visitá-lo sozinho. João foi, deixando Miguel ansioso. Na visita, o pai, melhor, disse: se renunciar a isso, aceito você de volta. João, tentado, pensou no conforto perdido. Mas lembrou do amor por Miguel. Não posso, respondeu, saindo em lágrimas. De volta a Setúbal, João contou tudo a Miguel. Eles me ofereceram tudo de volta, se eu te deixar. Miguel, chocado, perguntou: e você considerou? João admitiu, por um segundo, sim. Mas escolhi você. Aquela honestidade fortaleceu o laço, mas também revelou fragilidades. A vida seguiu com dificuldades financeiras. Miguel perdeu o emprego no café após boicotes, forçando-o a frialar como designer gráfico. João enfrentava turnos exaustivos, e o stress causava brigas frequentes. Você não entende o que sacrifiquei, gritava João. Miguel retrucava: eu perdi tudo também. Uma noite, após uma discussão, Miguel saiu e encontrou Ana em um bar. Ela, solidária, ouviu: sinto falta da família. Ana aconselhou: dê tempo. Meu pai superou. Mas Miguel duvidava: em Portugal, tradições morrem devagar. João, suspeitando, confrontou: você a viu? Está arrependido? Miguel negou, mas a desconfiança cresceu. Eles buscaram terapia em uma ONG LGBT em Lisboa, onde o terapeuta disse: vocês enfrentam trauma social. Trabalhem juntos. A terapia ajudou, revelando medos profundos. Miguel admitiu o medo de abandono, raiz na infância rígida. João confessou culpa por pecado incutido pela Igreja. A sociedade nos molda para odiar a nós mesmos. Mas o progresso foi interrompido por uma crise. O pai de Miguel sofreu um infarto. No hospital, a mãe implorou: venha, ele pergunta por você. Miguel foi, encontrando o pai arrependido: errei, filho. Não quero perder você. Mas acrescentou: deixe esse estilo de vida. Miguel, furioso, saiu: é quem eu sou. João, apoiando, disse: talvez ele mude. Mas Miguel duvidava. Então, a mãe de João ligou: seu pai morreu. João, devastado, viajou para o enterro sozinho, pois a família o proibiu de levar Miguel. No funeral, João enfrentou acusações: você o matou de desgosto. Ele chorou, questionando escolhas. Maria sussurrou: mãe pode perdoar, mas dê tempo. João voltou destruído: e se eles estiverem certos? Miguel o consolou, mas sentiu o abismo. Não me deixe, pediu. João prometeu: nunca. Mas o luto mudou João, ele se isolou, bebendo mais. Uma traição veio quando João, bêbado, beijou um colega no hospital. Arrependido, confessou: foi um erro, o stress. Miguel, traído, explodiu: depois de tudo. Ele saiu, passando a noite em um hotel. No dia seguinte, reconciliaram, mas a confiança rachou. Precisamos de espaço, disse Miguel. Eles se separaram temporariamente, Miguel voltando para Lisboa, morando com um amigo gay. Sozinho, Miguel refletiu sobre danos. Ele reconectou com a mãe, que disse: seu pai melhora, mas ainda resiste. Miguel visitou, debatendo: aceito-me ou perca-me. O pai, enfraquecido, murmurou: tentarei. João, em Setúbal, ajudava em um grupo de apoio LGBT, encontrando propósito. Ele ligava para Miguel diariamente, reconstruindo. Sinto sua falta. Miguel respondia: eu também, mas precisamos curar. A reunião veio em um parque em Lisboa. Cometi erros, admitiu João. Miguel perdoou: todos cometemos. Eles decidiram tentar novamente, mas com honestidade. Porém, nova pressão: o negócio familiar falia sem Miguel. O pai pediu ajuda: volte, sem condições. Miguel aceitou, mas impôs: aceite João. O pai relutou, mas concordou relutantemente. João, convidado para um jantar familiar, enfrentou olhares frios. O pai de Miguel disse:
Não aprovo, mas tolero. Foi um passo pequeno, mas significativo. Mas a sociedade ainda julgava. Em um evento, foram hostilizados. Pecadores, gritou alguém. Miguel defendeu, amor não é pecado. O capítulo terminou com eles planejando futuro, mas cientes dos custos. Valeu a pena? Perguntou João. Miguel assentiu, sim, pela liberdade. Com o tempo, Miguel reassumiu partes do negócio familiar, equilibrando com sua identidade. O pai, embora distante, parou de pressionar. Eu te amo, filho, disse uma vez, um milagre pequeno. A mãe, mais aberta, convidava João para jantares ocasionais, cozinhando pratos tradicionais como se nada houvesse mudado. João avançou na carreira, tornando-se supervisor no hospital. Ele reconectou com Maria, que visitava secretamente. Mãe amolece, contava ela. Dê tempo. João esperava, mas o vazio pelo pai persistia, um lembrete do preço pago. O relacionamento amadureceu. Eles mudaram para um apartamento em Lisboa, vivendo abertamente. Amigos novos, da comunidade LGBT, os apoiavam. Em Perito Parados, marchavam de mãos dadas, sentindo empoderamento. Portugal progride, dizia João. Mas sabiam que vilarejos conservadores ainda resistiam. Um dia, Miguel recebeu uma carta da mãe de João, venha sozinho. Ele incentivou João a ir. Em Porto, a mãe abraçou, senti falta. Não aprovo, mas você é meu filho. Foi uma reconciliação parcial, sem menção a Miguel. João aceitou, sabendo que era o máximo. De volta, compartilhou, é um começo. Miguel sorriu, melhor que nada. Mas internamente, questionava se sacrifícios valiam. Anos passaram. Eles adotaram um cachorro, simbolizando compromisso. Miguel pintava quadros sobre identidade, expondo em galerias. João publicou artigos sobre saúde mental LGBT, ajudando outros. Mas sombras permaneciam. Em uma discussão, João admitiu, às vezes, penso no que perdi. Miguel, inseguro, perguntou, arrepende-se? João negou, não, mas dói. O ponto de virada veio quando Ana se casou. Ela convidou Miguel, dizendo, sem rancor. Lá, ele viu felicidade possível, mas escolheu a sua. Então, uma crise final, o pai de Miguel morreu. No testamento, deixou herança, mas com nota, aceito você como é. Miguel chorou, sentindo redenção tardia. João, ao lado, confortou. Eles viajaram para a Rábida, onde tudo começou. Sentados na praia, refletiram. Enfrentamos tanto, disse Miguel. Traições, perdas, julgamentos. João assentiu, mas crescemos. A sociedade muda devagar, mas nós aceleramos. Eles se beijaram, selando resiliência. No fim, eles fundaram uma ONG para jovens LGBT em famílias conservadoras, transformando dor em propósito. Isso é nosso legado, disse João. Mas a jornada os marcou. Amigos perguntavam, valeu? Eles sorriam, mas sabiam a resposta era complexa. Foi certo priorizar o amor próprio sobre as expectativas familiares,